Pessoal, vou analisar mais um debate. Esse debate ele está postado no canal Respostas Bíblicas sobre um tema se Jesus é criado ou eterno. O tema original mesmo é Jesus é o primogênito do Pai, criado ou eterno. Esse debate foi passado no programa do César Cavalcante, eu acredito que esteja no canal dele. E foi debatido entre dois pastores, mas eu quero que vocês se atentem no que é dito pelo pastor PH, Paulo Henrique, esse moreno que aparece à nossa esquerda aí, tá ok? Basicamente, ele vai dizer que Jesus não é tido como filho no Antigo Testamento, apenas no Novo, exceto no Salmos 2, quando diz: Tu és meu filho, hoje te gerei. Então ele acredita tratar-se de uma profecia, mas não que ele era filho, e sim que ele era o próprio Deus. E ele vai falar sobre 1 Timóteo 3,16, em que Deus se fez carne. Então eu vou tratar desses dois assuntos, vou colocar para rodar o vídeo e a gente vai analisando. Que era filho, aprendeu a obediência. Tá? Então nós temos aqui, pastor César, pastor Paulo Henrique, vários textos apresentando Jesus, e nisto vocês também vão concordar, né? Só que parece que há um paradoxo nessa concordância de vocês. Vários textos apresentam Jesus como filho. Como ele passou a ser filho? Tá? Tá, vocês vão responder, ele era filho de Deus. Sim, isso daí está na Bíblia inteira. Então, eu quero, de maneira bem rápida, e deixar aqui para o pastor Paulo Henrique, por que aquilo que eu perguntei no princípio, por que Jesus é filho? O que o tornou filho? Tá? Ok. E também quero deixar aqui já para o pastor, o Apocalipse capítulo 3 e 14. Quando ele mesmo diz que é o princípio da criação de Deus. A que princípio ele se refere? Ok, pastor Paulo. Perfeito. Então, quando o senhor fala, o senhor usa Hebreus capítulo 5, versículo 5. de número 5, e vários outros textos que o senhor usou também, Hebreus capítulo 1, versículo 5 também, o senhor dá uma ênfase nessa questão do filho. Primeiro, Jesus é o filho de Deus a partir do ventre de Maria. Porque eu fiz a pergunta e o senhor não responde. Me mostra um texto na eternidade que Jesus foi criado por Deus. Esses textos que o senhor está fazendo menção não se refere a Jesus ter sido criado nem gerado na eternidade. É o seu pensamento? Não, é o meu pensamento, não é a Bíblia. Se eu falar assim, Jesus foi criado na eternidade, o texto que eu estou apresentando não mostra. E eu vou mostrar para o senhor que Hebreus capítulo 5... Se eu perdi o texto, ele está dizendo um texto onde ele é chamado de filho. Antes, né? E aí é referente a Salmo 2, que é uma profecia se referindo ao nascimento do ventre de Maria. Hebreus capítulo 5, versículo 4, é nada mais e nada menos que Mateus capítulo 3, versículo 17, que diz assim, no batismo de Jesus: Então uma voz do céu diz: Este é o meu filho amado, em quem eu tenho um prazer, ou em quem eu me agrado, ou em quem eu me comprazo. No Monte da Transfiguração, esse é o meu filho, a ele ouvi. Jesus é o filho de Deus a partir do ventre de Maria, porque ele foi gerado do ventre de Maria. Antes ele não era filho, então? Não tem um texto na Bíblia que fala que era. Porque mas antes ele era o quê, então? O Logos. Igual a Deus. Peraí, pastor. Conclui o argumento, vamos lá. Não, posso responder. Então, vou interromper aqui, porque além de Salmos 2, que seria uma profecia em que Jesus Cristo é chamado de filho, o pastor PH aí, vocês viram, ele alega que não há nenhum outro texto que chama Jesus de filho, né? Ou pelo menos a segunda pessoa da Trindade de filho. Ele é apenas o Logos, né? Ele é apenas apresentado como Deus em todo o Antigo Testamento. E vocês vão perceber que ele é gerado, segundo o pastor PH, ele é gerado no ventre de Maria e sim, ele se torna o Filho de Deus, né? Isso aí é visto nos evangelhos de Mateus e Marcos, e acredito que Lucas também. Então vamos lá, eu coloquei um texto aqui
Eu vou ler ele aqui na tela do computador, mas ele aparece aí na tela do meu celular para vocês. Ok? Pode estar um pouquinho pequeno, mas eu vou ler. Tem duas versões em português e uma versão em hebraico. Eu vou ler a última versão aí, que é a Ara. Ela vai estar assim: quem subiu ao céu e desceu? Provérbios 30, no versículo 4. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Então aqui é claramente uma referência ao Filho, a Jesus Cristo, como Filho, né? Muito antes dos Evangelhos. É uma prova de que trata-se do Filho aqui, né? Qual é o seu nome, que é o Pai, né? Porque quem estabeleceu todas as extremidades da Terra? Então está falando da criação da Terra, do planeta Terra, do princípio. Aí qual é o seu nome? Aqui fala-se do Pai, do Deus Todo-Poderoso. E qual o nome do seu filho, se é o que sabes? Esse filho aqui é o Filho de Deus. A palavra hebraica que eu assinalei de amarelinho aí, vai estar Uma Shen Beno. Esse Beno é uma palavra hebraica, que está na terceira pessoa do sufixo masculino, no singular, que é Ben. Ben é filho. Então, eu trouxe o texto hebraico para que vocês vejam que a tradução do texto português está correta. Então, aqui claramente, no Antigo Testamento, em Provérbios 30, no versículo 4, já fala do Filho. Já fala do Pai, Deus, e do Filho, o Filho de Deus. Ok? Então, isso desfaz o que o pastor PH alega, que no Antigo Testamento Jesus era conhecido apenas como Logos, como Deus, como o próprio Deus. E na verdade, aqui já trata ele como filho, mesmo antes dos evangelhos. Ok? Então vamos continuar lá com o vídeo e ver sobre o outro assunto. Conclui o argumento, vamos lá. Não, posso responder para ele, não tem problema nenhum. Então, assim, tá claro aqui, ó. Mateus capítulo 3, versículo 17 diz: então uma voz do céu disse: esse é o meu filho amado, em quem me agrado. Porque se tem um momento na eternidade e no momento no ventre de Maria que Jesus foi gerado duas vezes, então a gente vai precisar falar que Jesus foi filho de Deus duas vezes. O Senhor mostra duas gerações de Jesus, uma na eternidade e uma no ventre de Maria, porque todos esses textos estão falando do nascimento de Jesus no ventre de Maria. Agora, quando o Senhor trabalha Apocalipse capítulo 3, versículo 14, quando o Senhor traz a ideia de narquê, narquê vem da palavra hebraica reshit, que vem da expressão rosh, que significa cabeça. Vai de novo falar a ideia que é o primogênito, o primeiro, desde o princípio, atemporal, o primeiro, o preeminente, ou seja, sempre existiu. O primeiro, quando fala da criação de Deus, aí o Senhor vai falar assim: qual foi o momento então que Deus o criou? O Senhor vai trabalhar justamente com as expressões ocultas, que para mim é cortina de fumaça. Deuteronômio 29 e 29, que é quando o Senhor não tem a resposta. O Senhor vai trabalhar a ideia de mistério. Paulo vai falar assim, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16: grande é o mistério da piedade. Deus foi revelado em corpo, em carne. Por que ele não fala assim: o Filho de Deus foi revelado em corpo ou em carne? Mostrando que na eternidade ele é Deus igual ao Pai. Ele não fala que o Filho foi revelado, porque o Filho que foi revelado era algo inédito. Deus colocou a semente, em grego espermatos, a semente quem colocou no ventre de Maria foi Deus. A semente de Jesus é incorruptível, não existiu uma semente como essa. O gerado e o nascido é, portanto, no ventre de Maria, porque não existe nenhum texto na Bíblia, até o momento, com os quais o Senhor tem apresentado, que mostra Jesus sendo criado por Deus em algum momento da eternidade. Pastor Cícero. Bom, aí eu vou tratar sobre o segundo tema, que é... Vimos aqui que ele citou 1 Timóteo. Vou colocar aqui no computador e vou apresentar na tela para vocês.
capítulo 3, versículo 16. Vou colocar aqui na tela. Não, esse aqui é o texto do aparato crítico, que fala sobre o que o PH falou, sobre 3,16. Mas eu vou ler aqui. Se você pegar a tradução de Almeida Corrigida e Fiel, você viu que ele comentou que o texto que Paulo fala que Deus se manifestou em carne. Se você pegar a Almeida Corrigida e Fiel, tradução em português, vai dizer: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito e etc. Se você pega a Almeida Revista Atualizada, vai dizer: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em Espírito e etc. Então, há uma grande diferença. Porque se fala que Deus se manifestou em carne, então defende a tese do PH, que diz que na eternidade o Filho não era filho, ele era o próprio Deus. Se você lê a tradução da Almeida Revista Atualizada, vai dizer aquele que foi manifestado na carne, ou seja, está falando do Filho. Só que o PH, ao ler um texto desse, né, ele foi conveniente ao ler o texto. Quando a gente vai para o aparato crítico, eu vou ler o aparato crítico para vocês de Bruce Metzger. Ele vai falar sobre esse Deus que manifestou ou aquele que foi manifestado. Então, um dos dois termos vai estar correto, não os dois. Então, o aparato crítico vai dizer assim: a leitura que aparece como texto tem apoio dos mais antigos e mais renomados manuscritos unciais. Qual é a leitura? A leitura de aquele, em grego hos, que é o ômicron e o sigma final, bem como de uma variedade de outros testemunhos. Além disso, é a leitura que melhor explica a origem das leituras variantes. A leitura do pronome relativo neutro ro, que é apenas o ômicron, que, encontrado em alguns manuscritos, deve ter surgido quando um copista tratou de alterar o texto, omitindo a segunda letra da forma masculina hos, para fazer o pronome relativo concordar com o substantivo neutro mysterium, que é mistério, que aparece no contexto anterior. Essa alteração para ro indiretamente pressupõe que hos seja uma leitura mais antiga, ou seja, aquele. O texto Receptus, acompanhado por numerosos testemunhos, traz a palavra theos, Deus. No entanto, nenhum manuscrito uncial copiado no período anterior aos séculos 8 e 9 e que não tenha sido retocado posteriormente traz essa leitura theos. Todas as versões antigas pressupõem hos, ou ro, ou aquele, ou que, e não theos, tá? E nenhum escritor patrístico anterior à parte final do quarto século revela conhecimento da leitura theos. A leitura theos pode ter surgido de uma das seguintes maneiras. A primeira, de forma acidental, ou seja, um copista viu ou leu hos e entendeu que se tratava de abreviatura para theos, ou seja, theos. De forma intencional, talvez para que houvesse um substantivo como sujeito dos 6 verbos seguintes, ou, o que é menos provável, para que houvesse maior precisão dogmática na identificação do sujeito como sendo Deus. Então, resumindo, esse aparato crítico de Bruce Metzger, é claro que as cópias mais antigas, inclusive o sinaítico, tá, que eu estou com ele aqui, é o Códice grego mais antigo, junto com o Códice vaticano, está aquele, se referindo ao Filho,
e não Theos, se referindo ao Pai. Então, é nítido que o pastor PH, ele simplesmente usou o texto que lhe favorecia, sem fazer uma honesta análise dos manuscritos gregos mais antigos. E os próprios pais da igreja anterior ao quarto século, todos eles vão trazer a expressão aquele que se manifestou em carne, ou que foi manifestado na carne, e não que Deus manifestou em carne. Tá, ok? Então, o objetivo era analisar esses dois textos, não era discutir se Jesus é criado, se Jesus é gerado, mas eu mostrei aqui, contradizendo o pastor PH, que o Filho sim é citado antes dos evangelhos, né? Antes de ser gerado no ventre de Maria, o Filho, Jesus Cristo, ele já era citado como filho, em Provérbios 34, e que o texto de 1 Timóteo 3,16, em que ele alega que Deus se manifestou em carne, se referindo que na eternidade este Deus era Jesus e não Jesus era chamado de Deus e não de filho, também é uma análise rasa, né? Na verdade, ele pegou um texto que lhe favorecia, sendo que o manuscrito grego mais antigo traz aquele, se referindo ao filho, e que a patrística antes do quarto século também traz a expressão aquele e não Deus se manifestou em carne.